A gente vai dar início à banca de avaliação do trabalho de conclusão de curso da Isabela de Souza Carvalho. Agradeço a participação do professor Luiz Felipe, da professora Gabriela Duré, e principalmente a audiência de todo mundo que veio também para prestigiar a apresentação de trabalho da Isabela. Para quem não está ainda habituado, a gente tem uma breve apresentação da Isabela, que deve expor o tema dela para a banca e para os convidados por volta de 10 a 15 minutos. Na sequência, a gente passa para a arguição dos membros da banca. Não definimos uma ordem, pode ser a Gabriela e depois o Luiz Felipe, pode ser, gente? Aí a gente passa para a professora Gabriela, na sequência para o professor Luiz Felipe, e ao final volta para a Isabela fazer os comentários, observações, respostas e reagir à provocação dos colegas. Na sequência, eu, Luiz Felipe e Gabriela, a gente vai para uma sala paralela, onde a gente delibera a respeito do resultado da avaliação, e a gente volta aqui para anunciar para todo mundo o resultado. Se tudo correr bem, imagino que isso deva durar em torno de 1 hora, no máximo 1 hora e 15 minutos, tá bom? Então, às 18h30 do MS, 19h30 do horário de Brasília, certamente estaremos com as atividades já encerradas. Então, Isabela, a palavra está contigo, fica à vontade, Obrigada. Vai tranquila. Tô nervosa. Eu sei. Dá pra ver? Você me conhece? Vou apresentar, tá? Deixa eu só clicar aqui. Vocês conseguem ver? Sim, não, professor. Sim. Obrigada. Eu vou pôr pra... Agora abriu? Dá pra ver? Perfeito. Vai lá. Tá bom. Vou começar. Bom, eu vou dispensar os agradecimentos cumpridos, porque o Argus acabou de fazê-los. Eu agradeço a presença de todos. Meu nome é Isabela Souza Carvalho. Eu sou estudante de Relações Internacionais e estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado A Solidariedade Acadêmica como Via de Admissão e Integração, uma análise da atuação da FGD no acolhimento de professores e refugiados. Esse aqui é o meu sumário, tema e motivação, capítulos, metodologia, importância profissional e pessoal, as entrevistas e suas peculiaridades, as considerações finais, contribuição acadêmica e referências. Tá, de início, o tema está relacionado com a solidariedade acadêmica como ferramenta de proteção internacional. Eu analisei como a FGD, através dos editais da CAPES, transformou a universidade em um ambiente de acolhimento para os professores refugiados. A minha motivação ela surgiu da inquietação diante dos números gigantes, né, de deslocamento forçado pelo mundo, mais precisamente também buscando soluções que vão além da sobrevivência básica. Eu quis entender como que a educação pode devolver, né, a dignidade para essas pessoas. Além disso, a atuação excepcional da FGD, que se tornou um exemplo em nível nacional por implementar 100% das suas bolsas, também provou que uma universidade de fronteira e do interior tem as qualidades necessárias para entrar na agenda humanitária e na questão da internacionalização solidária. Ainda, eu acabei não colocando no slide, estou vendo aqui, que o meu contato direto com a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, desde o primeiro semestre da faculdade, também me proporcionou entrar, de fato, na situação de refúgio e migração, e isso influenciou, de certa forma, o meu trabalho de hoje. Aí eu quis trazer para vocês essa imagem que eu elaborei para o TCC sobre a metáfora da ponte. Ela diz basicamente que o refúgio tradicional, ele protege das tempestades, mas a solidariedade acadêmica, ela vai além, ela age como uma ponte. Isso porque, além de proteger o refugiado dos perigos, também proporciona que ele vá para o outro lado carregando consigo a sua bagagem, que seria o seu conhecimento, né, o seu doutorado, a sua experiência,
E isso possibilita que ele carregue, né, a sua dignidade consigo e também que possa enriquecer o solo onde está chegando. Bom, os meus capítulos são 3 principais, né, capítulos que se comportam como um funil. O primeiro capítulo, eu trouxe juridicamente quem é o refugiado que estamos protegendo. No segundo capítulo, eu analiso a ferramenta teórica, que é como que a educação se comporta como via de proteção internacional. E no terceiro capítulo é o estudo de caso, que é onde eu vou a campo e realizo as entrevistas, trazendo do nível teórico para a prática dentro da UFGB. A minha metodologia é qualitativa e é baseada principalmente nos editais da CAPES e nas entrevistas semi-estruturadas com os representantes do Acnur, com os professores visitantes e com os servidores da UFGD, que são os gestores e os professores supervisores. Além, é claro, da minha revisão bibliográfica. Bom, eu quis trazer a importância de realizar essas entrevistas tanto no nível profissional quanto no nível pessoal. No nível profissional, eu consegui sair da teoria dos livros de direito internacional e ir para a prática da gerenciamento de pessoas, perdão, eu dei uma engasgada. E eu consegui entender que a internacionalização, de fato, acontece de verdade quando temos servidores competentes que vão até de madrugada para traduzir editais, que vão de encontro, né, com essa burocracia constante, essa burocracia excessiva que temos aqui no Brasil. Eu também consegui aprender a distinguir esses conceitos técnicos de reassentamento, de integração local, de complementar de admissão com os representantes do Acnur. No nível pessoal, foi, como que eu posso dizer, um estudo profundo, um momento profundo de alteridade. Isso porque, ao ouvir, por exemplo, a professora Anne, a professora refugiada Anne, né, falando sobre o seu luto, sobre o seu medo do retorno, ou o professor Jesus falando sobre suas patentes animadamente, eu consegui entender que o refugiado ele não é uma pessoa passiva. Eu consegui tirar da minha mente esse estereótipo e entender que eles são uma potência intelectual que muitas vezes a universidade subaproveita. Com isso, desculpa. Perdão, eu senti um negócio. Acho que é nervosismo. Com isso, perdão, gente, de verdade. Com isso, eu percebi, né, que eles são essa potência, e eu entendi que o direito às relações internacionais, no fim das contas, eles se tratam de pessoas, se tratam de pessoas que buscam não apenas sobreviver, mas viver com dignidade. Nossa, meu coração deu uma balanceada aqui, fortíssima. Em referência às dificuldades, o meu maior obstáculo está nessa ausência de apoio-chave, isso nas entrevistas, ok? Como, por exemplo, no programa de pós-graduação em agronomia, eu não consegui contato com o supervisor do professor paquistanês, o Shahid, porque ele se desligou da FGD, se transferiu para a USP, e no programa de pós-graduação em educação foi pior. Eu não consegui fazer a entrevista tanto com o professor supervisor quanto com o professor visitante. A minha solução foi fazer essa triangulação de dados e a distribuição estratégica dos entrevistados. Ou seja, no programa de pós-graduação em agronomia, eu consegui entrevistar o Shahid e eu também obtive informações desse programa com a pró-reitora e a assessora da pró-reitora. Já no programa de pós-graduação em educação, eu entrevistei a pós-doutoranda Elis Regina, que ela acompanhou de pertinho todo o processo com o professor visitante José. E aí eu consegui manter esses programas dentro da minha análise. Bom, as minhas considerações finais, eu concluo que essa pesquisa ela demonstrou que a solidariedade acadêmica na FGD ela funcionou de fato.
foi de forma efetiva. Apesar disso, também obtive um paradoxo. E esse paradoxo é tanto juridicamente quanto humanamente. Juridicamente é porque o edital, que era inicialmente para se manter a complementar de admissão, foi majoritariamente uma integração local. Eu digo isso porque das 4 propostas aprovadas, né, dos 4 refugiados que vieram, 3 deles já estavam no Brasil, então se tratou mais de como relocar eles aqui no nosso interior e não de uma movimentação internacional. Só um, que é o professor paquistanês, né, o Shahid, que ele veio de fora, porém é importante salientar que ele já esteve aqui no Brasil antes, ele estudou lá no Rio de Janeiro, então ele já estava por dentro da burocracia que a gente tem aqui no nosso país. E, humanamente, esses professores eles mostraram essa altíssima capacidade técnica e isso eleva o nível da pós-graduação da nossa universidade. Porém, ainda existe esse medo do depois, né, do depois da bolsa, porque ela não garante a permanência deles aqui no nosso território, e essa é uma falha gravíssima do edital da CAPES, porque se tratando de refugiados, eles não deveriam ter esse medo de voltar para essa situação de vulnerabilidade. Porém, se tratando da FGV, ela comprovou esse papel de universidade como refúgio, de forma exemplar, claro, apesar das limitações do edital da CAPES. E também eu tenho que falar sobre esse legado que esse programa deixou para a nossa universidade, que foi essa nova política de internacionalização mais humana e inclusiva. Amém. Bom, por fim, eu gostaria de trazer a contribuição que essa pesquisa trouxe, né, nas relações internacionais. Como vocês sabem, esse trabalho foi por aumento da minha formação em relações internacionais por 3 motivos principais. O primeiro é porque ele me proporcionou sair do global para o local. Eu saí dessa teoria de tratados gerais, como a Declaração de Cartagena, para entender como ela se operacionaliza ou é travada, né, entender como ela se operacionaliza, travada na prática, em pró-reitorias no interior do Brasil. Eu também desenvolvi esse olhar mais técnico e crítico, diferenciando conceitos chaves como reassentamento, integração local, via complementar de admissão por meio de educação superior, e isso, claro, criticando construtivamente o edital brasileiro. Por fim, é importante falar que essa pesquisa ela me tocou humanamente, porque ouvir os professores refugiados falarem sobre suas lamentações, sobre o receio do depois, eu digo também por causa da bolsa, me mostrou que a internacionalização, de fato, precisa de soluções duradouras e não apenas soluções emergenciais. Esse aqui é o meu referencial teórico, eu me baseei principalmente na Declaração de Cartagena, na Lei Brasileira de Refúgio, de 97. Os meus autores chaves que eu quis trazer hoje para vocês é a Hannah Arendt, a questão com seu livro sobre direito até os direitos, a Jacqueline Bertoldo, que fundamentou a minha pesquisa na diferenciação do que seria o reassentamento de vias complementares de educação, e também o Acnur, que trouxe essa expertise técnica, né, para a minha pesquisa, que foi simplesmente muito necessária. Troca. Aí chegou na parte dos agradecimentos, eu gostaria de ler um resuminho do meu agradecimento, do meu TCC, que é enorme o agradecimento, mas eu resumi, Ernest. Não, sério. Ao olhar para trás e reconhecer cada passo, percebo que, tal qual nas histórias que sempre me encantaram, cada etapa me transformou profundamente. Como quem atravessa o guarda-roupa rumo ao desconhecido, eu descobri que o conhecimento também nos conduz a mundos novos, e de lá jamais retornamos iguais. Agradeço a minha família, os meus bons amigos, o meu orientador, os meus professores, a minha banca de hoje, a todos que estiveram comigo neste processo, deixo meu sincero reconhecimento. Cada pessoa, cada conversa, cada incentivo contribuíram para que eu chegasse até aqui. A travessia foi longa, mas cada desafio se transformou em um passo necessário, e hoje eu celebro não apenas a conclusão de um trabalho, mas o início de uma nova história. Levo comigo a certeza de que há sempre um recomeço esperando por nós, e cada fim é apenas mais uma página virada, pois toda boa história sempre continua.
É isso, muito obrigada. Vocês gostaram das fotos? Obrigado, Isa. Eu amei. Você gostou? Gente, eu vou ter que pegar minha bombinha. Vai lá, Isa. Pega sua bombinha, pega uma água. Nossa, eu achei que eu ia desmaiar. Tente não desmaiar, isso é importante. Não, Pra depois que gente eu saí do também. hospital, parece que a ansiedade tá ali. Aqui do lado, todo chão. Boa. E aí também pega papel e caneta ou um computador para você anotar aí os comentários da Gabi e do Luiz. A gente espera, sem pressa. Enquanto isso, deixa eu só contar para as pessoas que talvez não conheçam o que é esse edital Solidariedade Acadêmica que a Isabela estudou. O Ministério da Educação lançou em 2023 um edital, acho que final de 2022, inclusive, que ele começa a selecionar as pessoas em 2023, mas ele solta um edital que ele tinha como objetivo possibilitar que pessoas, né, com status de refugiado conseguissem ingressar nas universidades, não na condição de estudante, que já é algo comum, que várias universidades fazem, mas na condição de professor. Né? Então, eles criaram essa figura do professor visitante, que seria um vínculo de trabalho temporário. A princípio era um vínculo de 2 anos, que a CAPES depois acabou por renovando por mais 2. Então, a gente está mais ou menos na metade desse segundo ciclo. A gente ainda não sabe se vai ter a possibilidade ou não de renovação por mais tempo, mas infelizmente a gente imagina que não, que os 4 anos sejam o limite que vai ser possível. E aí existe todo um debate sobre estratégias para que a gente possa incorporar essas pessoas também no circuito de atuação, né, no mercado de trabalho de pesquisadores e docentes no ensino superior. No caso da FGD, foram quatro professores, 3 professores e uma professora, das áreas de ciências da saúde, agronomia, agronegócios e educação, 2 cubanos, uma colombiana e um paquistanês. E aí a gente conseguiu, no primeiro momento, apoiar a chegada dessas pessoas a partir do nosso projeto de extensão, principalmente naquilo que dizia respeito à regularização dos documentos, e depois, no momento posterior, aí, com a Isa à frente, fazendo essa pesquisa, né, através das entrevistas, mas também tentando entender como que a universidade se adaptou à chegada deles. Sim. Recuperada, Isa? Tô, nossa, a bombinha me deixa meio lesada, mas eu tô tranquilo. Então vamos lá, Gabi e Luiz, mais uma vez agradeço a presença de vocês por terem aceitado. Vocês veem aí como preferem fazer a parte da arguição, já que vocês estão juntos. Acho que... Travou, desculpa, travou um pouco. Eu queria dizer que eu compartilho da Isa porque o Aerolim dá um barato não mesmo. Dá? Sobe pra cabeça, você fica, eita, como é bom ser asmático. Não. Nossa, meu Deus, não use drogas, pelo amor de Deus. O Aerolim é meu melhor amigo também. Os nossos amigos, O quê? Desculpa, Hermes, quem que começa mesmo? Eu ou a professora Gabriela? Como vocês preferirem. Eu tinha falado que seria a Gabi, mas vocês podem decidir aí, como vocês quiserem. Mas pode começar você. Tá, a Gabi prefere que eu comece? Então eu começo. Tá. Bom, eu começo já parabenizando a Isabela. Você pode respirar tranquila, Isa, porque eu acho que o mais difícil já passou, que é apresentar. Amém. Então, assim, agora é só, enfim, aproveitar o barato da Aerolim e ouvir a gente. Não, mas, quero também agradecer ao professor Hermes pelo convite aqui para a banca. Eu fiquei muito feliz com esse convite, porque além de eu gostar muito da Isabela,
Ai, eu vou chorar. Eu lembro quando a Isa entrou na cátedra, né? E aí eu lembro que quando eu conheci a Isabela no contexto da cátedra, rolou uma identificação imediata, né? Até quando eu falei pro Hermes, eu super aceito ser a banca, eu amo a Isabela. Aí ele falou, então você não vai. Você vai ser, tá suspeito. Eu falei, não vai. Então, fico muito feliz mesmo, Isa, de estar aqui hoje como professor avaliador do seu trabalho, enfim, é isso. Bom, em relação à sua apresentação, impecável, parabéns pela apresentação. Eu tô chorando, sou chorosa. E em relação ao trabalho, eu fiz algumas anotações. São mais assim, anotações quanto à forma, a maioria delas. E aí eu costumo fazer anotação em um arquivo e eu posso te enviar o arquivo. Ai, perfeito. Perfeito. Acho que facilita um pouco. Sim. E, bom, então vamos começar aqui, peraí. Eu espero que você não me odeie depois de hoje. Eu não vou te odiar. Eu te amo. Ó, aqui eu vou começar pela sua introdução. Você traz na introdução, assim, a contextualização acerca do deslocamento, acerca do refúgio. E aí, no final, a introdução termina, né? Que o artigo se propõe, então, a identificar o papel exercido pela universidade e tal. E aí, quando você termina, assim, a sua introdução, eu entendi que você apresentou, assim, o seu objetivo geral. E aí eu senti que faltou você apresentar na introdução os seus objetivos específicos, o seu problema de pesquisa de uma forma mais declarada, assim, de uma forma mais clara, e também a sua metodologia. Que nem, por exemplo, eu sei que você fez entrevistas, mas aí na introdução é o espaço, se vale a pena ou não, mas eu coloquei, por exemplo, assim, talvez um exemplo, né, de problema que poderia ter sido mais explícito, por exemplo, em que medida a UFGD atua como um ator institucional relevante na implementação das vias complementares de proteção por meio do Programa de Solidariedade Acadêmica. Assim, ficou um pouco comprido até esse problema que eu escrevi, mas, talvez seja apenas um exemplo de como você poderia colocar o seu problema na introdução de forma clara. E aí eu coloquei também que na introdução deveria delimitar, então, o período analisado em relação aos anos dos editais que você analisou, apresentar o grupo empírico, né? Nossa, inclusive, Isa, parabéns demais pelas entrevistas, assim, porque isso, na verdade, o puxão de orelha é mais isso, porque você fez... Então, assim, foi muito bem elaborado, muito bem escrito, muito bem feito. E aí eu fiquei assim, poxa, Isabela, traz isso na introdução, sabe? Assim, os professores que você entrevistou, o método que você utilizou. Porque até no tópico que você fala, eu acho que cortou? Não. Você está me ouvindo? Sim? No tópico que você fala das entrevistas, você fala da metodologia também, mas aí você tinha que ter trazido na introdução para daí naquele tópico você retomar a metodologia. E apenas para também relembrar o leitor, talvez, assim, olha, eu usei essa metodologia, por isso que eu cheguei nesse resultado. Então, mas assim, eu achei sensacional as entrevistas que você fez, assim, porque eu fiquei pensando, cara, foi realmente um trabalho, não que eu duvidasse disso, obviamente, mas assim, foi muito um trabalho de fato realizado com muito cuidado, com muita atenção, porque na graduação é muito difícil, pelo menos da minha experiência, é muito difícil a gente encontrar TCCs com entrevista, né? Pelo menos assim, no direito a gente quase não encontra. Então, e você trouxe isso de uma forma muito bem elaborada. E aí, mas aí falta você trazer na introdução quantos professores, quantas entrevistas, por que você escolheu essas pessoas, ainda que a gente entenda o porquê, mas trazer isso na introdução.
Porque daí eu até coloquei aqui que sem esses dados, o leitor acaba iniciando a leitura sem conhecer o escopo exato que foi analisado. E aí tem sempre uma analogia que eu faço, no sentido de que você deve começar e terminar o trabalho sempre de mão dada com o seu leitor, para que ele comece tendo contato com o tema que você está trazendo e termine depois muito claro na cabeça dele de onde você veio e para onde você foi, sabe? E aí eu achei que faltou você mostrar para o seu leitor de onde que você veio. Ainda que a gente entenda no decorrer do texto, mas eu acho que o começo é essencial, assim, você trazer isso de forma clara, tá? Deixa eu ver. Daí, na página acho que 12, tem um momento que você escreveu... daí é uma chatice minha, hein? Mas tem uma hora que você escreveu direitos humanos com letra maiúscula, e aí eu anotei que nesse caso específico não é necessário escrever direitos humanos com letra maiúscula. Mas é só uma questão, é só um detalhe, assim, nada. Mas eu anotei. Tá, aí tem uma questão de direito internacional que eu anotei aqui, e aí talvez seja mais uma questão de interpretação. Talvez a minha interpretação seja diferente. E aí, quando você fala da questão do non-refoulement, e aí você fala que é um direito consuetudinário, ou seja, um princípio de jus cogens. Aí eu anotei o seguinte, e aí eu reforço, talvez seja só uma interpretação diferente da minha, mas eu coloquei assim, que ainda que as normas de jus cogens façam parte do direito costumeiro, nem toda norma costumeira atinge esse status de jus cogens. Então, nesse caso, eu diria que o non-refoulement está dentro dos princípios conceituais de jus cogens, mas não necessariamente seria um princípio de jus cogens, né? Ele pode ser, mas assim, pode ser apenas uma questão de interpretação da minha parte, porque os jus cogens, né, que são as normas imperativas do direito internacional, elas estão voltadas para a questão de proibição de tortura, escravidão, violação de direitos humanos e tal. E aí, da minha visão, e aí é discutível, eu realmente acredito que seja algo discutível, por isso que eu só anotei como algo assim, que trata de uma interpretação, mas eu não colocaria que o jus cogens seria aliás, não colocaria que o non-refoulement é um princípio de jus cogens, mas que talvez ele faça parte do que as normas imperativas, né, do que as próprias jus cogens pretendem garantir e proteger pensando em direitos humanos. Mas assim, é só uma questão assim de talvez interpretação, enfim. Detalhe. Deixa eu ver. Uma coisa que no trabalho você usa muitas frases longas, com parágrafos muito longos. E aí eu anotei isso para que talvez seja feita uma revisão dessas frases muito longas. Porque daí elas atrapalham um pouco a fluidez do trabalho, sabe? Então, eu até anotei uma das frases aqui, que a gente começa, como são frases muito longas, a gente começa a ler, aí no final eu puxei o meu aerolim, porque eu fiquei um pouco com falta de ar. Tô brincando. Mas assim, eu acho que ficou muito longa a frase, daí perde um pouco a linha de raciocínio com frases muito longas. E aí eu anotei isso para você fazer essa revisão, talvez essas frases muito longas. Eu tô olhando pra cima porque vocês estão na TV, tá, gente? E aí, eu tô me olhando na TV aqui, eu pareço um doido, falando olhando pra cima. Bom, tá. No final ali do seu tópico 1, Isa, no último parágrafo, você fala do que se trata o CONARE. Você fala, né, o CONARE é o órgão de deliberação coletiva criado pela Lei de Refúgio e tal. E aí eu apenas anotei aqui que talvez seria interessante você inverter um pouco a ordem dos parágrafos nesse último tópico do tópico 1, no sentido de que você já, no primeiro momento que você menciona o CONARE, você já traz ali a explicação do que se trata
esse órgão para ir avançar na discussão, inclusive, da abrangência que o CONARE tem em relação à questão do refúgio no Brasil. E aí, você também fala do reconhecimento prima facie. E aí, ainda que pra gente, né, que nem você formado em Relações Internacionais, eu professor de Direito Internacional, então, ainda que a gente saiba do que se trata, enfim, mas eu também entendo que talvez não seja um termo tão amplamente conhecido. E aí, talvez, eu entendo que vale uma nota de rodapé explicando do que se trata esse reconhecimento prima facie, apenas para que o seu leitor não fique perdido. Não que ele vai ficar perdido porque ele não tem esse conceito, mas talvez se você trouxer do que se trata esse conceito numa nota de rodapé, diminuiria possíveis dúvidas em relação ao que você está dizendo quanto à análise de solicitantes e tal. Tá, aí é só uma sugestão de escrita de nota de rodapé mesmo, para deixar o seu texto mais claro ainda. Tá? Aí está na página 15. Deixa eu ver. No segundo tópico, nossa, eu sou insuportável, eu tô me achando insuportável. No segundo tópico, que você fala do terceiros países na distribuição internacional de refugiados, eu gostei muito desse tópico. E aí eu até coloquei aqui na minha nota. Embora a linguagem seja excelente, eu entendo que seja importante você diferenciar alguns termos como terceiros países, países de acolhida, países de primeiro asilo e países de reassentamento. Talvez seja interessante você trazer do que se trata cada termo para que não haja dúvidas do que você está falando. Até assim, quando você fala de reassentamento, eu achei que, bom, para mim ficou muito claro do que se trata o reassentamento. A gente entende que é o acolhimento de refugiados que já estavam na condição de refúgio no primeiro país e aí eles foram realocados, né, deslocados de novo, enfim. Mas aí talvez eu acho que seria interessante diferenciar esses termos, porque também esse termo terceiros países é uma categoria do Acnur, que eu até acho que em português, como foi traduzido, eu não gostei muito da tradução que o Acnur fez, porque em inglês faz sentido. Assim, não que em português não faça, mas em inglês eu acho que faz mais sentido do que em português. E aí, mas aí é uma questão muito pessoal minha. Mas eu acho que faz sentido você talvez diferenciar ali os termos. Mas enfim, tanto que a nota seguinte que eu tenho aqui no meu arquivo é ótima contextualização. Então, você arrasou. No final ali desse tópico, você fala sobre a questão de perfis mais adequados de refugiados. E aí, eu anotei aqui, e aí é mais uma questão que você e o Hermes conversem depois e vejam se faz sentido. Mas eu até anotei aqui que o Sayad, ele traz essa perspectiva. A Hannah Arendt também traz, não lembro agora em qual texto dela, essa perspectiva de refugiados que são mais adequados do que outros e tal. E assim, da minha vivência de discussão sobre migração e refúgio, eu já enfrentei vários embates com pessoas que não têm contato com a questão de refúgio, e aí, inclusive com outros migrantes e refugiados e tal, e eles se sentem um pouco ofendidos quando a gente apresenta esse conceito de perfis mais adequados de refugiados, porque acontece um pouco uma personalização de um conceito que não é sobre uma pessoa específica, sobre um grupo, né, e tal. E aí, Isa, eu anotei isso porque, exatamente por eu já ter tido esse tipo de embate, até mesmo em lugares acadêmicos, enfim, talvez seria interessante você... Mas aí você e o Hermes decidem, mas talvez uma nota de rodapé explicando o que seriam esses perfis mais adequados. Você já coloca, entre aspas, então,
Pra mim já tá claro que não é, assim, que é uma diferenciação que a sociedade em si faz, não é uma questão que você pessoaliza e tal, mas talvez uma nota de rodapé seria interessante, ou talvez uma continuação ali no parágrafo, dizendo o que são esses perfis mais adequados. Porque a gente tem essa discussão, que pra gente, né, que trabalha com questão migratória e de refúgio há tanto tempo, é muito clara que tem migrantes que são vistos como mais adequados, migrantes desejáveis, migrantes indesejáveis, e a gente sabe muito bem de quem a gente está falando quando a gente fala disso, mas pensando que é um texto que vai ter um alcance muito maior, muito para além de pessoas que têm contato com esse tema, talvez seja interessante aprofundar, não aprofundar, mas assim, apresentar do que você está falando quando você fala de perfis inadequados de refugiados, tá? Se você precisar de texto, o Hermes com certeza tem, mas se precisar também, eu tenho outros textos aqui, a gente socializa esses textos e aí assim segue. Aí eu anotei aqui um parágrafo muito longo. Deixa eu ver. No final do seu 3.1, eu anotei que eu achei muito interessante o resultado de pesquisa que você traz, pela questão de que você traz, né, que alguns atores não compareceram, e realmente isso é um problema quando a gente faz entrevista. Por isso também que eu volto a dizer que você teve muita coragem em fazer entrevista. Eu fui fazer entrevista só no mestrado, porque no TCC eu não tive condição alguma de fazer entrevista. E ainda assim foi uma dor de cabeça. E aí eu achei ótimo que você fez no seu TCC e tal. Deixa eu ver. Tá, tem uma coisa, Isa, que não foi você que disse, mas me incomodou. Tem uma entrevista, uma das entrevistas que você traz, que foi do Amado, essa fala dele me incomodou bastante, assim, quando ele fala da questão de que existe cota para LGBT, para negro, para indígena e tal, por que não tem uma cota para refugiados? E aí, eu sei que não foi você que falou isso, tipo, mas talvez valeria você, uma opinião minha, valeria talvez embaixo dessa fala, talvez problematizar um pouco essa fala dele, porque primeiro que cota para LGBT meio que não existe, né? Assim, a gente tem 2 ou 3 faculdades, que eu me lembro agora de cabeça, que instituíram cotas para pessoas trans, mas assim, ainda é uma discussão muito grande, não é uma questão, não é um acesso amplamente garantido, no sentido das instituições de ensino superior, e segundo que o jeito que ele fala, meio que banaliza um pouco a própria política de cotas, assim, sabe? Eu entendo, tipo assim, eu entendo o ponto dele, e em algum nível eu concordo, mas talvez valha a pena uma problematização dessa fala, no sentido, não sei, assim, mas aí não sei também se tem que analisar se cabe no seu trabalho. Mas me incomodou bastante essa fala dele, porque pela banalização de uma política afirmativa, assim, sei lá. Eu achei infeliz a fala dele. Assim, entre nós aqui, entre nós e as outras 15 pessoas que estão, eu achei um pouco feliz essa fala. Tá. Finalizando, meu último comentário vai ser esse. Na sua Só conclusão, Luiz, Isa, eu indico... desculpa, só sempre levando em conta que as entrevistas foram feitas em português também, né? Acho que esse é um dado Tá, importante, que não é o idioma de nenhuma das pessoas que foi entrevistada. Então, também tem a questão, tá. às vezes, da própria comunicação, ela então, a forma de expressão ela é prejudicada pelo idioma da comunicação também. Então, só Uhum. para problematizar um pouco mais, talvez junto com a problematização, a Isa também possa fazer um disclaimer nesse sentido, de que as Sim, entrevistas foram todas conduzidas em português e que nenhum dos entrevistados, no caso dos refugiados, tinham o português como sua língua materna, porque também sim. isso é uma variável importante. Sem Tá. querer passar pano, mas só mais uma variável. Não, sim, e faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque, realmente,
também, né, quando eu fiz entrevista, eu também fiz entrevista em português, eu só entrevistei venezuelano. E aí tinha realmente essa questão da tradução, né, assim, que prejudica talvez também o sentido. Então, eu também acho que cabe essa problematização aí da questão do idioma. Bom, e aí para finalizar, as conclusões finais, Isa, eu faria uma revisão no sentido de rever a escrita, porque você escreveu as conclusões finais num parágrafo só corrido. Aí talvez valha você rever essa divisão de parágrafos. E talvez sugerir ali no final algumas recomendações mais objetivas para políticas institucionais futuras, que tem acompanhamento psicossocial, a própria questão da extensão do vínculo, outras formas de atenção e manutenção desses refugiados no âmbito acadêmico. Também porque essa foi um dos grandes pontos que eles bateram, e eu concordo muito com eles, porque existe um não aproveitamento desses refugiados, que são extremamente qualificados, que têm experiências para além de acadêmicas, experiências culturais que são extremamente valiosas e que de fato crescem na vida acadêmica, principalmente dos alunos. E aí como que as instituições de ensino estão lidando com isso é bastante complicado. Bom, e aí, Isa, se você me permite uma pergunta, e aí, mas assim, apenas que eu realmente, eu costumo sempre fazer uma pergunta no final das minhas falas, né? E não é uma pergunta no sentido de que é certo ou errado, tá? Não é uma avaliação oral, nem nada do tipo, sabe? Enfim, é apenas uma pergunta que eu quero te ouvir mesmo, porque eu já falei por meia hora. Então, eu realmente quero te ouvir. Porque, assim, no seu trabalho, a universidade ela aparece como um ator humanitário complementar. Mas, no regime internacional de proteção a refugiados, existe uma crítica de que vias complementares podem deslocar obrigações que deveriam ser estatais. E aí, de alguma forma, como que você avaliaria esse risco no caso brasileiro, né? Na sua visão, a partir do que você pesquisou e conversou com os refugiados, enfim, o programa de solidariedade acadêmica, você acha que ele reforça ou ele enfraquece essa lógica de responsabilidade compartilhada, até mesmo uma responsabilidade que foi consagrada ali no Pacto Global sobre Refugiados? Basicamente essa, assim, minha pergunta, as minhas contribuições. Eu agradeço mais uma vez o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou muito feliz de poder compartilhar esse momento final da Isabela. Conte comigo sempre, para tudo. E é isso, Isa. Eu encerro minha fala agora e queria ouvir de você se você também se sentiu confortável, se não, também tá tudo bem. Eu me senti confortável, sim. Tá tranquilo. Oi, só vamos... As suas apontamentos foram... O quê? Vamos só esperar a Gabi também, e aí a gente faz a resposta num pacote só. Tá bom. Beleza. Eu vou só fechar a janela aqui da sala. Tá entrando água. Começou a chover. Sim. E aí eu vou falar, e eu acho que vai ser rápido, porque eu não devia ter deixado o Rodrigo falar primeiro, né? Então, tudo que eu não tenho. Mas, enfim, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui na banca. Fiquei muito feliz de ler o seu trabalho. Eu gostei muito de ler o seu trabalho. Eu achei o tema, assim, interessante. Eu gostei porque é um trabalho que tem entrevista. Eu adoro quando os trabalhos têm entrevistas e concordo com você, porque eu achei que você foi muito corajosa e que você fez muito bem as entrevistas. Eu fiz entrevista também no meu TCC, mas não foi nem de perto com essa profundidade, né? Tanta gente. Porque é muito difícil você conseguir disponibilidade das pessoas, fazer as pessoas falar. Às vezes tem que tirar leite de pedra com o entrevistado. E às vezes, eu também gosto muito de trabalho com entrevista, porque, na minha opinião, eu acho que a entrevista ela é um trabalho que ela é ao vivo que se desenrola. Né? Às vezes você vai com uma ideia pré-concebida,
E aí depois a entrevista acabou que você acreditava ou ela te mostra outro caminho e às vezes você tem que ter até muito cuidado porque saem questões nas entrevistas, saem informações que você fala, nossa, que informação legal. Só que às vezes essa informação não é cabível ali, não dá pra você explorar. Se você tem você vai para outro objetivo, você vai fazer outra coisa e vira uma grande salada mista, mas assim, enfim, eu quero te parabenizar pelo trabalho, eu quero te parabenizar pelas entrevistas, pela metodologia que você adotou. De um modo geral, gostei muito, eu achei o tema assim, muito atual, muito interessante e também eu achei muito legal porque ele é institucional, né? Assim, a gente está tratando do FGD, que é muito querida por todos nós e tal. Então eu gostei bastante, aprendi bastante também no seu trabalho. E concordo com o que o professor Felipe falou, né? Uma das coisas que eu anotei de cara, assim, na introdução, eu concordo com o que o professor Luiz falou sobre a falta de... Porque, assim, a sua introdução, ela trouxe basicamente a contextualização do seu tema, e como que você chegou no seu objetivo geral. Não tem um problema de pesquisa, mas também entendo que o TCC não é obrigatório você ter um problema de pesquisa, então, assim, por mim, acho que não é um problema, mas se você quiser, acho que você tem cacife para construir um. Mas eu acho, sim, que vamos comparar por falando sobre a sua metodologia, principalmente porque você está trabalhando com entrevista, né? Então, assim, é uma metodologia assim, mais sofisticada e tal, então acho que precisa estar na sua introdução. E aí eu já adianto a minha fala no seu terceiro capítulo, porque você traz nele mais destrinchado a sua metodologia de pesquisa. Você faz como que você fez, etc. E eu acho que pelo menos um resumo daquilo tem que subir para sua introdução. É importante que esteja na sua introdução. Achei que faltou também um pequeno parágrafo falando dos seus objetivos específicos, e aí amarrar com um outro parágrafo falando só sobre a organização da sua pesquisa, né, dos seus capítulos, né? E como que cada capítulo seu é importante para você alcançar esse seu objetivo geral. Como que cada capítulo contribuiu para você chegar na sua conclusão, para você chegar no seu objetivo geral. Então, nisso eu concordo com o professor Luiz Felipe. E aí ele acrescentou a questão de delimitação de tempo e tal. Talvez bibliografia sobre entrevista, né? Talvez é importante colocar uma bibliografia, alguém que fala sobre entrevista na parte da metodologia sobre entrevista, né? Falar mais ou menos como que caminho você seguiu, como que você montou os questionários, qual que era o seu pensamento, alguma coisa assim, sabe? Eu sempre gostei de entrevista que é tipo um diário de bordo. Eu amo, porque eu amo ler as pessoas contando como que elas fizeram, como que elas chegaram nos lugares. Acho interessante. Mas acho legal ter uma bibliografia sobre entrevista, sobre metodologia de entrevista, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei. E aí eu tinha colocado, né, que considerando que nos seus capítulos, você colocou ali por exemplo, no capítulo 1, você tem, tipo assim, uma mini introdução da sessão, antes de você entrar no 1.1, 1.2, e nos outros capítulos, salvo engano, você também faz isso. E aí, considerando que essa parece uma mini introdução da sessão, eu também acho interessante, da mesma forma como tem na introdução, você colocar nessa pequena introdução como que essa sessão é importante e qual que é o objetivo dela e como que ela é importante para o seu trabalho, qual que é a importância, qual que é o sentido dela estar ali, né? Como que esses conceitos vão ser utilizados para a gente chegar ali na sua conclusão. No final. Deixa eu... eu também faria só uma revisão, mas isso é chatice minha. Igual o Luiz Felipe, eu também sou... O Luiz Felipe é chato com algumas coisas, eu sou chata com outras. Eu faria uma revisão de português, é só que eu acho que você usa muito a qual, o qual, quando não precisava ter usado. E aí começou a me incomodar. Acho que não ficou legal, sabe? Acho que a gente pode trocar por um quê, às vezes por nada, às vezes ela não precisava estar ali e tal. Acho que tem uma revisãozinha nesse sentido. E também
também achei interessante que o Luiz Felipe falou, você podia ter explicado melhor a questão de repatriação voluntária, integração local, reassentamento, porque você fala de todos esses, mas você só explica o reassentamento. E aí eu entendi que, de toda forma, que o reassentamento era o foco da sua explicação. Eu entendi que era o seu foco falar sobre reassentamento, mas talvez, então, você poderia ter deixado isso claro. Olha, o reassentamento é o foco. Por isso que eu estou explicando só sobre ele. Ou talvez, eu não sei, é porque eu também não sou tão da área da imigração, aí eu fico pensando, será que é tão óbvio? Os outros que não precisavam explicar, e só eu que não sei. Mas, enfim, eu acho que poderia explicar. Mas aí, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu também quero elogiar as figuras que você fez. Eu adoro que você fez figuras, muitas figuras ali para explicar o que é reassentamento. E tem várias outras figuras explicando a dinâmica, como funcionam as coisas, e eu achei isso muito interessante, eu achei isso muito legal, auxilia muito o leitor na hora de entender o conceito que você traz. Então, eu quero te parabenizar por isso. Porque isso ainda mostra um esmero do pesquisador com o trabalho, porque você podia simplesmente ter feito um parágrafo e, assim, o seu leitor que entenda, né? Mas, tem que saber. Ele não sabe ler, então, que entenda, interprete. Mas, assim, eu achei muito legal que você usa algumas figuras. E também aqui, quando você está falando de reassentamento, você fala uma parte assim, o reassentamento não é em sua totalidade desinteressado, isso porque em seu funcionamento estão envolvidas várias intersecções de interesses compartilhados entre os estados e a comunidade internacional. E aí, logo depois, você já continua falando sobre outra coisa, e eu fiquei tipo, que troca de interesse? Parecia uma fofoca contada pela metade, eu queria saber o resto. Qual que é a troca de interesse? Entendeu? Por que é interessante? Eu queria que explicasse um pouquinho mais isso, sabe? Se você trouxe a fofoca, então você tem que contar. Mas, assim, eu fiquei pensando assim. E também, acho que é na mesma página, tá tudo isso na página 17 do PDF. Deixa eu falar. Aqui você traz. Dessa forma, especificamente, 73% dos refugiados globalmente são acolhidos por países de baixa e média renda, países menos desenvolvidos acolhem 19% e países de alta renda acolhem 27%. Eu achei interessante, eu queria saber por que isso acontece, entendeu? Acho que podia ter um parágrafozinho falando por que isso acontece, ou também isso é óbvio, e eu não sei. Podia ter um parágrafozinho falando por que isso acontece. Eu acho que tem algumas informações interessantes e relevantes que você traz, que elas poderiam ser desenvolvidas para deixar o seu trabalho ainda mais gostoso de ler, ainda mais interessante, né? Teve uma parte também que eu até anotei que não tem nada a ver assim, com a sua pesquisa, não é o seu ponto, mas eu achei legal, é que você teve uma hora que você fala do Brasil, o Brasil como essa referência de refúgio, essa referência de, tipo assim, ficou parecendo, como o Brasil é legal, né? Mas eu tenho um dado muito interessante, que ele reconheceu, acho que os venezuelanos como refugiados em 2019, justamente no governo... Não foi em 2019, mas enfim, foi tipo Temer, Bolsonaro, foi alguma coisa assim, né? E é muito interessante que é por questão política, né? Tipo, nossa, como o Brasil é legal, mas não é por questão política, porque antes no governo do PT, né? Porque você reconhecer como refugiado é você reconhecer que naquele país existe uma grande violação de direitos humanos e os governos do PT tradicionalmente sempre tiveram uma boa relação com a Venezuela, então por isso nunca aconteceu, né? Então, assim, eu acho que teve uma hora que pareceu, nossa, como o Brasil é legal, mas, assim, são todas decisões políticas que têm por trás alguns interesses políticos. Então, eu achei interessante, mas não acho que é algo que você tenha que trazer. Eu só queria comentar, porque eu achei muito, muito legal. Eu gosto muito dessa parte do cenário político que está por trás de todas as decisões e coisas que impactam tanto a vida de outras pessoas, né? Deixa eu ver. O que mais que eu ia falar? E aí, para o seu terceiro capítulo, e já acho que
uma das minhas últimas é que eu acho que no seu terceiro capítulo você tem o tópico 3 e aí tem o tópico 3.1, que é o qual eu falei que você deveria, que antes do 3.1, no 3, as suas citações diretas já são, na verdade, falas das entrevistas. Então, eu demorei para perceber. Então,